Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, nós vamos continuar com o nosso estudo no livro de História. Porém, antes, como combinado na semana passada, que vocês estavam em aula presencial, nós vamos fazer o cabeçalho com a letrinha de mão no caderno, hoje, 28 de setembro, terça-feira, e vamos treinar as continhas. Então, hoje, nós vamos fazer 2 adições e 2 subtrações. Lembrando que na adição, toda vez que der 10 ou mais em uma determinada ordem, unidade, dezena ou centena, um número vai ficar embaixo e o outro vai subir na ordem seguinte. O que isso quer dizer? Se der 10 ou mais na unidade, o número que sobe deve ser colocado na dezena. Se der 10 ou mais na dezena, o número que sobe deve ser colocado na centena. E depois nós temos as subtrações, que você vai fazer pensando sempre no número de cima menos o número de baixo. Vamos começar aqui, crianças, continuando com os estudos no livro de História, o modo de vida dos colonizadores. Então, os colonizadores são os europeus, principalmente de Portugal, os portugueses, chegaram ao nosso país por volta de 1500 e colonizaram o Brasil, ou seja, o Brasil pertencia a eles, né? Quando os colonizadores chegaram, eles quiseram impor algumas características aos indígenas que aqui já estavam. Porém, como eles passaram a viver no Brasil, eles também tiveram que se adaptar ao modo de vida daqui. No estado de São Paulo, por exemplo, as vilas e cidades, as casas eram construídas com barro, cobertas com palha. A alimentação dependia da agricultura e da carne e do leite dos animais criados. Havia poucas ruas nas vilas ou cidades, como vocês podem observar no desenho. As ruas eram de terra, né? E não havia, é lógico, sinalização de trânsito. Os meios de transporte mais utilizados eram os animais, né? O cavalo, o mula, que também eram esses que puxavam as carroças. E só por volta do ano de 1870 começaram, né, a circular entre 1870 e 1890 alguns automóveis. Nas primeiras vilas ou cidades de São Paulo, a água precisava ser coletada nas minas ou nos poços. E os banheiros geralmente ficavam em uma construção separada das casas. Então, dificilmente você encontrava uma casa que o banheiro fosse dentro de casa, e geralmente ele era separado para fora. Para iluminar as casas, os paulistas usavam as lamparinas à base de óleo. As pessoas mais ricas que apenas conseguiam comprar velas. Até a década de 1830, não havia iluminação pública nas ruas. Quando as primeiras lamparinas públicas foram instaladas, elas precisavam ser acesas e apagadas todo dia por um funcionário que trabalhava com isso, que eram os chamados acendedores de lampiões, como nós estamos vendo no desenho. Então, quando começava a escurecer, esse funcionário do local passava acendendo as lamparinas públicas e depois no outro dia apagando. Por volta de 1850 foi instalada a iluminação pública a gás e a luz elétrica nas cidades ou vilas apenas em 1880. A chegada dos africanos. Os primeiros africanos que vieram para São Paulo foram trazidos à força na condição de escravizados por volta de 1540, assim como os indígenas. Então, crianças, primeiro os indígenas foram usados como escravos, depois os africanos.
Até aproximadamente 1760, a quantidade de africanos e seus descendentes não era grande em relação ao total da população. Porém, a partir dessa data, o número começou a aumentar. Isso aconteceu pelo declínio da extração de ouro e diamante nos estados de Minas, Goiás e Mato Grosso. Por causa disso, os escravos começaram a sair desses estados, sendo vendidos para os colonos paulistas para trabalhar principalmente na zona rural. Cerca de 200 anos, ocorreu um aumento do número de escravizados em São Paulo, por causa da expansão das lavouras de café. Os escravos eram responsáveis por praticamente todas as tarefas ligadas ao café: o plantio, a colheita, a separação dos grãos, o ensacamento do café e até o transporte das sacas. Nas fazendas de café trabalhavam mulheres e homens. Os homens geralmente trabalhavam no cultivo e no transporte do café e as mulheres na colheita e na separação dos grãos. As mulheres também trabalhavam nas casas dos seus proprietários, cuidando tanto da casa como dos filhos dos donos da fazenda. Conforme explicado, os africanos e seus descendentes trabalhavam nas fazendas de café, na agricultura e nos afazeres domésticos, além de realizarem outras atividades. Lembrando que todo esse trabalho realizado pelos africanos era na condição de escravo, à força, sem receber nada por isso. Nos quadrinhos a seguir, conheça a história de vida de Luiz Gama, um descendente de africanos que viveu em São Paulo e realizou atividades de grande importância. Luiz Gama nasceu em 1830, na Bahia. Ele era filho de uma quitandeira africana liberta e de um fidalgo português. Então, quando nós lemos aqui que a mãe era uma africana liberta, quer dizer que ela era já ex-escrava, não era mais escrava, era livre. E o pai não era africano. Então, quando Luiz Gama nasceu, ele era livre, porque a mãe era uma escrava liberta e o pai não era africano. Quando criança, mesmo assim, ele foi vendido como escravo e levado para o Rio de Janeiro, depois para uma fazenda no interior de São Paulo. Nessa fazenda, Luiz Gama aprendeu a ler e a escrever com a ajuda de hóspedes da casa do seu senhor. Aos 18 anos, então, fugiu da fazenda e conseguiu provar que havia nascido livre, como foi explicado no primeiro quadrinho. A partir de então, na cidade de São Paulo, já adulto, atuou na força pública da província de São Paulo, também foi escrivão, poeta, jornalista e advogado. Luiz Gama foi um importante abolicionista, um dos grandes defensores do fim da escravidão no Brasil. Então, pessoal, por um tempo eram chamados de abolicionistas as pessoas que defendiam a abolição dos escravos, ou seja, o fim da escravidão no Brasil. E Luiz Gama, vendido como escravo na infância, sem ser, conseguiu fugir, trabalhou em lugares importantes em São Paulo e ainda ajudou na abolição dos escravos no Brasil. Nós temos aqui, então, 3 questões que vocês vão fazer a resposta no caderno, depois que fizerem as continhas, a respeito dos textos. Na página 30, na história que nós acabamos de ler, quantos quadrinhos a história tem? Depois, na número 2, você vai pesquisar e explicar o que quer dizer abolicionista e quais foram as atividades importantes que Luiz Gama realizou. Boa aula, pessoal!